Bom dia, Schiller. Vamos começar aqui do comecinho. Federação partidária, que história é essa? Tudo bem, Thaís? Prazer falar contigo, Cláudio, Pedro, os ouvintes. A federação partidária é uma novidade, foi aprovada agora pelo Congresso. Teve um veto do presidente Bolsonaro, que foi derrubado pelo Congresso. A discussão é antiga, mas a legislação é muito recente. O veto foi agora derrubado dia 27 do mês passado, né? Qual é a novidade? A federação partidária, na prática, é quase um super partido, né? Ela é um reflexo político, eu diria assim, até uma resposta política à proibição da coligação nas eleições proporcionais, por um lado, não é? E o tema da cláusula de desempenho, né, que foram as duas medidas da mini-reforma eleitoral de 2017. Vamos lembrar o nosso ouvinte, que em 2017 o país tomou duas decisões, né, o Congresso tomou duas decisões, que são duas decisões elogiadas por todos. Proibiu a coligação nas proporcionais, significa eleições para Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, Congresso Nacional. Cada partido tem que ter a sua chapa, né? Só que cada partido tem que ter sua chapa e para eleger um vereador ou um deputado tem que fazer o quociente eleitoral, né? Quociente eleitoral é o mínimo de votos, que basicamente é a divisão entre os votos válidos e o número de vagas em disputa, né? Então, vamos supor, em alguns estados, para deputado federal vai ser 120 mil votos, outros vai ser 300 mil votos, estados grandes, enfim. Cada estado, cada cidade tem o seu quociente eleitoral. Só que isso aí criou um problemão. Os pequenos partidos, os menores partidos em geral, né, eles podem ter dificuldade para chegar no quociente eleitoral, né? E aí podem ter um número relevante de votos, mas que não chega no quociente eleitoral, daí não elege o vereador, não elege o deputado e tal, né? Além do que, tem a tal da cláusula de barreira. O que a cláusula de barreira diz? Eu chamo sempre uma cláusula bem brasileira, bem tropical, né? Me lembra assim, sei lá, uma música do Tom Jobim, né? Bem suave, bem bacana, porque ela vai progressiva. Então, esse ano na última eleição foi 1,5% da votação nacional, para o partido poder funcionar no Congresso, na Câmara, para ele poder existir e ganhar recursos do fundão eleitoral, do fundo partidário. Esse ano, nas eleições do ano que vem, aliás, vai ser 2%, em 26 vai ser 2,5%, e em 2030 vai ser 3%. Percebe como é tropical o negócio, né? Então, em 2030, na prática, o partido que não fizer 3% da votação nacional, né, com uma distribuição regional, ele não vai ter funcionamento partidário. Então, vamos lá, nós vamos chegar aí a 9, 10 partidos realmente funcionando, né? Ou aí entra a federação ou federações, né? Muita gente acha, com uma certa razão, que é uma espécie de jeitinho brasileiro, né? Então, vou lá, partidos como PV, Cidadania, o próprio PCdoB, por exemplo, são partidos que, alguns são até muito antigos, PV é relativamente antigo, o Partido Comunista no Brasil é muito antigo, O são Rede, partidos menores, que dificilmente vão fazer a cláusula de barreira, né? Pode se unir agora numa federação, que na prática vão funcionar como partidos. Tem uma vigência de 4 anos, né? Então funciona tanto para eleição como depois funcionamento no parlamento. O Cláudio, acho que você fez alguma observação aqui durante a fala do Schiller. não, é O só. Partido Rede também, né? O Partido Rede também está entre esses aí. Na verdade, isso aí foram jogadas para prolongar, né, a existência desses partidos que são puxadinhos, são partidos de aluguel, à esquerda ou à direita, são partidos de aluguel. O objetivo foi esse, para preservar lá os interesses do Randolph, para preservar os interesses daquele deputado, daquela deputada que hoje integram, é tudo gente boa, enfim, se dá bem com todo mundo ali, etc. E eles, poxa vida, desse jeito não teremos fulano e cicrano aqui no Congresso na próxima legislatura, vamos mexer nisso, né? E sem contar que, além de prender o rabo um dos outros, né, a Federação de Partidos também garante a grana do fundo partidário e do fundo eleitoral, porque eles só pensam nisso. Ô Schiller, deixa eu aproveitar que a gente está nesse assunto. Você já citou alguns dos partidos que têm interesse em criar ou entrar numa federação. Quais são hoje, no atual mapa partidário do nosso país, as possíveis federações que despontam para a eleição do ano que vem?
Olha, você vai ter a esquerda, né, que são esses partidos, Rede, Cidadania, PV, PCdoB, até mesmo o PSOL, eventualmente, está nessa conversa, que pese o PSOL andou crescendo aí, tem uma PSB bancada um pouco também maior. já fala abertamente sobre isso, né, Schiller? PSP também, né, que pese também seja um partido de maior porte, né? Agora, do outro lado do espectro político, você tem partidos que aí é mais complicado, digamos, né? Você tem o Patriota, você tem partidos que são mais à direita, chamado espectro político, e que pode também construir uma aliança. Não tem ainda uma sinalização muito clara nessa direção, né? O que a gente teve no mês passado foi a criação da União Brasil, que aí é um partido político, né? Eu quero dizer que eu concordo inteiramente com o Cláudio, né? O que aconteceu? Isso é um jeitinho brasileiro. Pode ser um jeitinho elegante, né? Federação partidária. Então, parece até positivo, né? No sentido, pô, né, os partidos vão ter que trabalhar juntos, vão ter que se unificar e tal. Mas a verdade é que lá em 2017 a intenção era a fusão dos partidos. Era acontecer o que aconteceu com a União Brasil, PSL e o Democratas. Vamos lá, PSL e Democratas são partidos grandes, são partidos para o padrão brasileiro, partidos grandes, e eles conseguiram fazer essa unificação, né? É óbvio que dá problema em várias regionais, muita gente descontente, porque tem os caciques regionais que não querem perder poder, né? Mas o fato é que é possível, se a legislação ela induz isso, é possível que aconteça. Então, quer dizer, acho que a maior probabilidade de a gente ter essa federação partidária de 4 partidos, eu imagino, aí mais à esquerda, né? E eu acho que talvez uma união de alguns partidos mais à direita, mas ainda não fizeram nenhuma sinalização muito objetiva, Thaís. É até o nome, né? Federação vem de uma herança do que acontece nos sindicatos, né? A reunião dos sindicatos aí forma uma confederação e depois uma federação e depois uma confederação. É um modelo que se achou aí até com a mesma nomenclatura. O Schiller, na abertura do jornal Gente hoje, eu destaquei a situação do PSDB. É claro que você não pode passar em branco nesse assunto aqui, porque as prévias estão quentes dentro do ninho tucano, Schiller. Olha, tão quentes. Eu ouvi o teu comentário, eu concordo. Olha, seria ótimo para o país que os outros partidos fizessem também as prévias, né? Que pese o Brasil tem tanto partido que imagina a quantidade de prévia que ia ter, né? Não ia ter espaço para tanto debate no país. Nos Estados Unidos isso é uma tradição, entre outras razões, porque você tem o sistema bipartidário, né? Então, os partidos são grandes federações, de certa maneira. O Partido Democrata, você tem as alas, o Partido Republicano, então tem os setores regionais, então aquilo é um espetáculo. Depois a política americana tem uma característica, né, Pedro, que tudo vira espetáculo, né? Então você tem transmissões nas redes nacionais de televisão, daqueles debates que são verdadeiros shows, enfim, e há uma tradição, e como tu bem disseste, são debates duríssimos. Eu me lembro do debate do Joe Biden com a Kamala Harris nas prévias do Partido Democrata. Ela fez acusações duríssimas contra o John Biden, né? E depois acabou vice John Biden. Então, quer dizer, essas coisas, a política tem isso, né? Nada como um dia depois do outro, todo mundo perdoa todo mundo, as coisas vão. O PSDB tem uma certa tradição. Vamos lá, João Dória, ele entrou na política numa prévia, né? Numa prévia contra o André Matarazzo aqui para a candidatura à prefeitura de São Paulo. Então tem uma certa tradição nisso. A prévia tem uma enorme vantagem, porque ela gera visibilidade. A gente não estaria discutindo aqui o PSDB hoje se não fosse a prévia. Imagina o espaço, quer dizer, o Eduardo Leite, ele veio a São Paulo no fim de semana, foi a Santo André, ele rachou um pouquinho a base do governador João Dória em São Paulo, fez essas declarações. Por que ele faz essas declarações? Quer dizer, para chamar a atenção da mídia, para criar um fato político, né, para gerar uma certa polarização e tal. Então eu não, eu acho que e, inclusive, digamos assim, constranger de certa maneira, criar um certo constrangimento para que o governador João Dória participe do debate, né? O governador João Dória, talvez numa estratégia de, digamos assim, se manter um pouco mais distante, numa postura mais olímpica, assim, disse, olha, não vou participar do debate, né? Mas resolveu participar, mudou de ideia aí no sábado, né? Então é positivo isso. Eu não acho que o PSDB vai sair rachado desse processo, né? A grande curiosidade que se tem em política é como o PSDB em São Paulo já tem a candidatura do Rodrigo Garcia, né, já anunciada e decidida pelo partido, com o apoio do próprio João Dória.
caso o governador João Dória não passe na prévia, né? Caso o Eduardo Leite ganhe a prévia, a curiosidade é saber qual seria o futuro político, qual vai ser a decisão política do governador João Dória. Vai se revisar essa questão em São Paulo? João Dória vai voltar à posição de candidato a governador de São Paulo? Claro, está muito cedo ainda, falta um mês para a prévia, mas são questões que aí nos bastidores, digamos assim, do PSDB já se discute. Agora, é preciso lembrar que essa história de prévias no PSDB, isso é uma invenção, não é uma homenagem à democracia, né, como a gente gostaria que fosse, mas uma invenção da cúpula do PSDB para tentar impedir as candidaturas de João Dória. Foi assim lá, lembrou bem o Schiller, na candidatura dele a prefeito. O PSDB queria André Matarazzo candidato, né, a cúpula do PSDB. Eu me lembro bem que todos os vereadores do partido apoiavam André Matarazzo, todos os deputados estaduais, todos os federais, a cúpula partidária local e nacional apoiavam a candidatura de André Matarazzo. E aí o Dória foi lá, era afiliado ao partido desde o início dos anos 2000 e ganhou. Aí, 2 anos depois, ele renuncia ao cargo de prefeito e vai disputar o cargo de governador. Novamente, a cúpula do PSDB inventou as prévias para tentar, de alguma maneira, derrotar a pretensão de João Dória. Ele foi lá e ganhou de novo. E agora, essas prévias, novamente, são para tentar, de alguma maneira, e o objetivo principal, o primeiro objetivo foi obtido, no sentido de ver se alguém se apresentava para enfrentá-lo. Apresentou-se, inicialmente, o governador do Rio Grande do Sul. E é uma pena que seja assim, né? Prévias deveriam ser obrigatórias em todos os partidos políticos, todos deveriam fazer isso, mas mesmo no PSDB só houve 2 prévias até hoje, não é? Exatamente estas para tentar, de alguma maneira, impedir a candidatura do João Dória. A declaração de Eduardo Leite, que deu a polêmica no final de semana, não é, Schiller? Retraz aqui para o holofote o chamado Bolsodória. Eduardo Leite se referia à pouca vontade do governador João Dória de participar dos debates para as prévias, agora isso aí já é página virada, e disse o seguinte: negar a participação em debate e lançar suspeitas sobre a forma de votação é coisa de bolsonarismo. Espero que não volte o Bolsodória. Aqui já é um sinal, não é, do posicionamento de Eduardo Leite nessa disputa pela indicação do PSDB. Essa história do Bolsodória, e depois, é claro, o Dória rompeu com o Bolsonaro, mas é um ponto bem delicado aqui na biografia recente do governador de São Paulo, né, Schiller? E tem estratégia, né? A impressão que eu tenho é que o Eduardo Leite, primeiro, quis criar um fato, né? Segundo, o Eduardo Leite, ele tem uma tradição de ser um político muito ameno, muito moderado, muito conciliador, e essa é uma característica dele. Ele criou lá no Rio Grande do Sul um governo com uma ampla aliança, tem ampla maioria na Assembleia, viabilizou reformas importantes, reforma administrativa, reforma previdenciária, quer dizer, a grande característica do Eduardo Leite é exatamente essa sua gentileza, essa sua capacidade de agregar e tal. Ele é um político que tem essa... Então, eu acho que ele quis mostrar um pouquinho que ele também às vezes pode dar uma agulhada, né? Quer dizer, então, ele é um cara moderado, mas ele pode, num certo momento, ser um político mais duro, né? Então, provocou essa reação. Agora, vamos lá, questão Bolsonaro. Tanto o João Dória como o Eduardo Leite apoiaram o Bolsonaro em 2018, né? Só que com intensidades diferentes, né? O Eduardo Leite, ele fez um vídeo dizendo que ia apoiar, que ia votar no Jair Bolsonaro, mas foi um vídeo quase dizendo: olha, eu não concordo muito, mas vou apoiar, vou votar, né? Foi uma coisa assim. O Dória não, o Dória realmente vestiu a camiseta, criou o Bolsodória, então realmente ele foi um pouco mais além nisso, mas os dois votaram no Bolsonaro, né? Há outras divergências internas, né? A que eu acho mais curiosa de todas, eu queria até a opinião do Cláudio sobre isso, é a questão do sistema de votação, porque o governador João Dória agora ele tem uma certa desconfiança uma certa dúvida em relação à votação do aplicativo eletrônico, né? Eu conversei com gente dentro do PSDB, mas o aplicativo foi consenso, as equipes de auditoria foram definidas também por consenso, não há problema nenhum, por que esse questionamento agora? Então isso criou um mal-estar dentro do partido, quer dizer, mas então a gente desconsiderou quando o Bolsonaro, né, desconfiava das urnas eletrônicas, a gente está fazendo
alguma coisa nessa mesma linha dentro do partido. Obviamente que não tem dentro do partido a justiça eleitoral, então não dá para comparar direito isso. E também cá entre nós, não faria nenhum sentido essa altura do campeonato voltar para a urna no papel dentro do PSDB em todo o Brasil, em 5.500 municípios no país inteiro, ia ser uma loucura, né? De qualquer maneira, vejam como as histórias às vezes se repetem, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa. Brincando um pouco aqui, o PSDB também está discutindo, no fundo, a tal da urna eletrônica. Eu acho que essa posição do João Dória tem mais a ver com a exposição. Ele tá expondo, na verdade, os compromissos que são evidentes, né, da cúpula do PSDB com a candidatura de Eduardo Leite, né? E aí quando ele coloca isso em dúvida, na verdade ele está dando alfinetadas ali também na cúpula do PSDB. O presidente do PSDB, embora tenha chegado ao cargo pelas mãos de João Dória, rompeu com ele. Os dois brigaram. O Schiller, enfim, registrou muito bem aí essa característica ali do governador do Rio Grande do Sul. Ele é mais, ele agrega mais, ele tem menos áreas de conflito, ele tem menos disposição para ir para aquela coisa mesmo de botar a faca nos dentes. Ao contrário do governador de São Paulo, que, enfim, acaba com seu estilão, criando áreas de atrito muito sérias. Mas, assim, eu queria chamar a atenção do aspecto político também, da questão desse debate aí, né? E a velha estratégia, né, dos debates. Os candidatos que são claramente, como é que eu digo, que lideram claramente ali as intenções de voto, esses são mais refratários aos debates, né? Esses candidatos dizem, não vou, imagina, porque eu só tenho a perder se for o debate. É esse o raciocínio, né? E o candidato que está atrás nessas intenções de voto é que fica ali provocando o líder para participar das pesquisas. Eu acho que essa discussão aí me deixou claro que o favoritismo tão decantado por vários tucanos da vitória de Eduardo Leite não é bem como se imagina, não, viu? Eu tenho a impressão que esse jogo vai ser definido bem mesmo ali nas vésperas, talvez no dia mesmo da convenção. Não dá para dizer quem é que está à frente, quem é o favorito a essa altura ainda. Fernando Schiller participa conosco aqui do Jornal Gente, sempre analisando o cenário político. Valeu, hein, Schiller? Um abraço para você, boa semana. Boa semana, grande abraço para todos. Rede Bandeirantes de Rádio.